Saúde em Foco. Oferecimento Instituto de Olhos do Recife, Rua Vicente Meira 137, Espinheiro. Uninefro, Unidade Nefrológica. Derby Boa Viagem, 3033-7676. Santa Joana Diagnóstico, Central de Agendamento, 4002-2828. No Saúde em Foco de hoje, às 10 horas e 17 minutos, nós vamos falar a respeito dos alimentos light. Eles ajudam ou não a diminuir o peso? Nós vamos conversar a respeito do assunto com a nutricionista Ana Patrícia Lima. Ana Patrícia, bom dia. Bom dia. Eles ajudam mesmo ou não? É só propaganda? Eles ajudam. Uhum. E como, de que forma as pessoas podem balancear essa questão da alimentação e o corpo saudável? Na verdade, quando a gente fala de alimentos light, primeiramente a gente tem que entender que eles não são isentos totalmente de calorias. Porém, eles têm uma redução que faz com que a gente possa fazer uma dieta, uma alimentação equilibrada, auxiliando com isso a redução de peso. Quer dizer, então, se não consumirmos de uma forma correta os alimentos light, nós poderíamos até engordar? Com certeza. Uhum. Bom, e qual é a melhor forma de se aliar uma questão à outra? Na verdade, primeiramente tem que se consultar um profissional, de preferência você já ter os exames bioquímicos e com isso você, ao ser consultado, o profissional ele vai fazer uma análise personalizada, saber realmente qual tipo de dieta que você vai seguir. Se, por exemplo, você não tiver nenhuma patologia, por exemplo, diabetes ou hipertensão, a dieta vai ser uma dieta para perda de peso, se você estiver acima. E nessa dieta podem constar os alimentos light, mas também na quantidade que seja adequada àquele paciente. Uhum. Bom, então o ideal é realmente procurar um profissional e aí é caso a caso, né? Cada pessoa é um caso diferente. Com certeza. Uhum. Bom, e aliando essas questões, a pessoa pode levar uma vida normal, se alimentando bem e sem ganhar peso. Com certeza, inclusive, quando você faz essa consulta ao profissional, quando você tem essa necessidade de redução de peso, você tem um tipo de dieta. Quando você atinge o objetivo, você já vai ter um outro tipo de orientação para que você mantenha aquele peso adequado e, consequentemente, as taxas não vão voltar a ficar alteradas juntamente com a atividade física, dependendo também do paciente, porque existem pacientes que não têm aquela adequação para um exercício muito rígido, rigoroso. Então, de repente, é um exercício mais leve. Então, até isso, tem que se fazer uma dieta voltando-se para o tipo de atividade que o paciente ele está enquadrado. Uhum. Tem uma informação aqui no release que eu achei interessante. Aconselha-se para alcançar um resultado positivo na dieta, substituir alimentos do dia a dia, por exemplo, pão francês por 2 fatias de pão integral, ou, enfim, uma xícara de cereal sem açúcar. Isso é um dado interessante, porque, por exemplo, eu gosto de fazer uma papinha de aveia, eu acho muito interessante, mas eu boto açúcar. Sim. E aí estou engordando. Não, entenda. Então, foi importantíssima essa sua colocação, porque os alimentos light ajudam na redução, mas não necessariamente você deve usar os alimentos light para emagrecer, tá? Por exemplo, inclusive quando você chega num consultório, onde você está num hospital de saúde pública, de repente aquela pessoa não tem a condição econômica de ter vários tipos de alimentos, porque na verdade eles têm um custo diferenciado, até porque eles são industrialmente selecionados, então existe realmente um custo nesse alimento. Então, quando eu digo que você vai ingerir um alimento com açúcar, o profissional ele já deve estar preparado para calcular aquela caloria que você já está ingerindo. Por isso, a importância de uma dieta personalizada, onde você vai fazer uma entrevista com aquela pessoa, porque de repente você não gosta de adoçante na papa. É fato. Inclusive, ele amarga. É ruim. Tem gente que não sente, que vai numa boa. Mas o paciente que não é diabético e ele não gosta da papa sem açúcar, com adoçante,
Então, a gente tem que se preparar, o profissional tem que se preparar para calcular aquele alimento como você gosta, porque a adesão da dieta não vai ser proveitosa se você vai colocando coisas em que o paciente não vai fazer. Não vai curtir. A dieta tem que ser prazerosa de uma certa forma. É verdade. Não é verdade? Inclusive, eu sou do tipo assim, eu acho que a gente tem que comer de tudo um pouco. Agora, isso a gente está pensando nas pessoas que não têm aquelas patologias crônicas, como, por exemplo, o renal crônico, que existe mais um certo de controle por conta das taxas, que são mais complicadas um pouco, mas que existem outros, como é que a gente pode dizer, outros paliativos para manter a dieta mais agradável, porque senão a gente não consegue. Claro. Ana Patrícia Lima, muito obrigado então pelas suas informações. Nós começamos com a nutricionista no Saúde em Foco de hoje, que falou a respeito dos alimentos light, que realmente ajudam a diminuir o peso na consciência aí, e também na balança. E, claro, mas é importante procurar o profissional, porque cada caso é um caso, como falou o profissional.